Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter, Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. E chega deixando o seu like aqui para ajudar na divulgação do vídeo. E se tu tá chateado com essas eleições e com essa política turbulenta do Vascão, pode deixar o seu dislike. Bom, galera, tem muita coisa pra gente conversar. O vídeo inteiro hoje vai ser político, mais uma vez. Não tem muito clima para falar de futebol, não tem muita notícia sobre futebol também. E o que está dominando o clube hoje é a política. O dia de hoje foi muito agitado e olha, marca aí na sua agenda que amanhã, terça-feira, será um dia também agitadíssimo. Eu tenho pra mim que vai ser um dos dias mais importantes aí do ano pra gente. Antes de falar um pouco da coletiva, depois vocês podem ver aqui no próprio canal e também lá no canal do Eleven, eu queria falar para vocês o contexto. Por exemplo, hoje teve uma reunião entre o presidente Alexandre Campelo e o Jorge Salgado no Artuzão, no restaurante ali de São Januário. Então o que acontece? Alguma coisa ali eles estavam conversando. O Jorge Salgado até deu uma entrevista para o Globoesporte.com e eu vou trazer para vocês aqui alguns tópicos importantes. Ele falou sobre junção com o Júlio Brandt, junção com o Campelo, novas eleições, tem muitos detalhes importantes, mas deixa eu atualizar vocês de algumas coisas. Houve essa reunião hoje com o presidente Alexandre Campelo em São Januário, está previsto uma reunião entre Jorge Salgado e Júlio Brandt, lembrando que num certo momento, durante as eleições, os Salgado e Brandt até se reuniram para pedir a Sempre Vasco para passar os votos para Mais Vasco. Tem até um vídeo que a galera viu aí circulando na internet que o Jorge Salgado sai do ginásio e vai conversar com os eleitores da Sempre Vasco e começa a colar adesivos na camisa das pessoas que estão de amarelo, o adesivo roxo, para votarem nele. E ele até explica, é para não deixar o Eleven ganhar, para não deixar o Eleven ganhar. Tem um vídeo que está bem claro, dá para fazer a leitura labial do Jorge Salgado. Então existe sim uma possibilidade de junção. Ele não fala isso claramente, diz que está aberto a receber apoio de todas as outras chapas. O Eleven esse ano mantém a tecla de que não vai participar de outra eleição nem a pau. Ele quer validar a eleição de sábado e hoje, inclusive, falou já com o novo presidente do Vasco. Teve apoio do senador Romário, o Romário foi lá, explicou o motivo pelo qual ele estava se fazendo presente, falou que não se posicionou na política do Vasco antes, porque ele é amigo tanto do Eleven quanto do Campelo, como do Jorge Salgado. Por ser amigo dos três, não queria se pronunciar, mas na opinião dele, houve a eleição, tudo certinho, tudo correto. Mais de 3.400 sócios foram lá e votaram, e na opinião do Romário, que é senador da República, teria que ser validado sim, e foi lá prestar o apoio ao Eleven esse ano. E aí o que acontece é o seguinte, essa confusão toda, o Campelo marcou uma coletiva de imprensa amanhã em São Januário, às 10 horas da manhã, e amanhã às 3 horas da tarde, o Júlio Brandt também convocou uma coletiva. E o Campelo amanhã, ele vai fazer uma pauta política, das duas uma. E aí fica a expectativa aí no coração do torcedor. Ou ele vem a público e retira a candidatura e fala, não, de fato eu reconheço o Eleven como novo presidente, como fez o Sérgio Frias, ou ele vai dar uma entrevista, para descascar o Eleven, achar que é um absurdo o que ele está fazendo, já está falando como presidente, de repente vai falar que é uma afronta a coletiva que ele fez com o Romário. Então alguma coisa nesse sentido, não estou cravando nada aqui, estou trabalhando com campos hipotéticos, tá? Mas amanhã tem essa coletiva. Vou até dar a minha opinião. O Eleven esse ano acabou ganhando um protagonismo nas eleições do Vasco, que foi o que aconteceu com o Eurico na de 17. A eleição de 2017 era o seguinte, ou ganhava o Eurico, ou juntava todo mundo para o Eurico não ganhar. E pelo que a gente vem percebendo, o Salgado e o Júlio Brandt tentaram se juntar do meio para o final da votação para não deixar o Eleven vencer. E acredito que mesmo que o Eleven diga de que não, ele não vai refazer a eleição, que acha uma
sacanagem com quem foi lá e votou. Mas eu acho que ele também tem a convicção que tendo novas eleições, as chapas vão se juntar e com as chapas se juntando, ele não ganha a eleição. Ele não tem uma margem de voto para sozinho ganhar com uma junção das duas chapas, por exemplo, da Mais Vasco e da Sempre Vasco. Vocês podem pegar a contagem de votos do sábado, somos votos da Mais Vasco com a Sempre Vasco e somos votos do Levin, o Levin não teria levado a eleição. Então o que acontece? Ele na cabeça dele, apesar de não falar publicamente, é uma visão que eu tenho. Então ele vai querer bancar a eleição de sábado. E óbvio, também é questão moral, né? As pessoas foram lá, saíram de casa e votaram. Não faz muito sentido voltar atrás e ter novas eleições. E antes de eu trazer aqui a entrevista do Jorge Salgado ao Globoesporte.com, você acompanha aqui o canal Futebolaço, que você gosta de notícias e informação, não é verdade? Eu trago para vocês o melhor aplicativo de futebol do mundo, o OneFootball. Aqui na descrição do vídeo você pode baixar o aplicativo que é 100% gratuito. Além de ter notícias do futebol brasileiro e do futebol europeu, você tem também na palma da sua mão o campeonato alemão e a novidade da vez agora, o campeonato francês de graça. Você vai ver Neymar, Di Maria, Mbappé, Marquinhos e todos esses craques desfilando totalmente gratuito. Quer ver o rolo compressor, o Bayern de Munique, atual campeão da Champions? Você também pode ver 100% de graça. Baixa o OneFootball. O OneFootball é um parceiro do canal Futebolaço e o link tá aqui na descrição do vídeo e o primeiro comentário fixado. Bom, galera, agora eu vou pegar para vocês alguns depoimentos que o Jorge Salgado deu ao Globoesporte.com falando aí da uma junção com o Campelo e também de uma possível junção com o Júlio Brandt da Mais Vasco e o que ele acha, se tem ou não tem que fazer novas eleições no Vasco. Confere aí. Sobre a reunião com o presidente Alexandre Campelo, o Jorge Salgado disse o seguinte: vou falar com toda a transparência. Havia uma reunião marcada nesta segunda entre Campelo e Mussa. Eu fui chamado para alinhar como seria feita a eleição. O Mussa não foi. O Campelo também teve uma outra reunião antes e atrasou tudo. Terminamos a conversa por volta de 12:30 e decidimos almoçar em São Januário. Não me escondi, tudo foi feito às claras. Foi um almoço amistoso entre duas pessoas que frequentam São Januário há décadas. Não houve nenhum tipo de entendimento do ponto de vista de apoio. Sou muito ético nessa questão. Quem quiser apoiar a Mais Vasco, vem e apoia. Almocei, falamos um monte de coisas e muito pouco sobre a eleição. Sobre uma possível junção com o candidato Júlio Brandt, ele disse o seguinte: estou aberto a conversas. A reunião hoje com a Sempre Vasco ainda não aconteceu, mas poderá acontecer. No sábado, eu e Júlio falamos, mas não chegamos a entrar nessa questão de aliança. É muito difícil. Ele tem compromisso com os eleitores dele e eu tenho compromisso com os meus eleitores. Acho até que para o processo eleitoral seria muito bom ele levar a candidatura dele até o fim. Sob reconhecer a vitória de Levin esse ano, ele disse o seguinte: não vou carimbar esta eleição em hipótese alguma. Vou deixar a justiça resolver. Tem muitas evidências do ponto de vista da ilegalidade. Não sou advogado. Fui chamado pelo judiciário para participar da eleição e participei. Se a justiça determinar que a eleição está mantida para sábado, vou participar no sábado. Bom, galera, tô caminhando para a reta final do giro de notícias e para finalizar, quem quiser ver com mais detalhes, cobrir a coletiva aqui do canal, o Levin disse que tem 3 cartas de intenção na mão, que cada uma somada dá 800 milhões de euros, né? Que passa da casa de 5 bilhões de reais. Ele disse que o Vasco não precisa disso tudo, mas caso ele queira utilizar esse recurso, ele tem esse recurso na mão. Para não quebrar o contrato de sigilo, né? Ele não informou o nome das empresas, só tampou o nome lá e mostrou o contrato para qualquer jornalista que estava na coletiva, desde que se comprometesse a não filmar o contrato e não revelar o nome, poderia sim olhar o contrato lá. É isso, galera. E aí, o que vocês acham dessa confusão toda? Eu particularmente acho que, como eu falei no meio do vídeo aqui, criou-se uma animosidade e por parte dos outros candidatos, tirando o Sérgio Frias, há-se um consenso de que, cara, pode ganhar qualquer um menos o Levin. Então eu vejo o Levin nessa questão de não participo de outra eleição, por respeitar quem foi lá e votou, mas também pensando pelo lado de que haja junção de chapas e com esta junção ele não vença
as eleições. Então fica esse embaraço e, na minha opinião, não vai ter consenso nenhum entre as partes, não. E se a justiça não intervir até o meado da semana aí, terá eleição no sábado. Então, até o presente momento que eu vos falo, não tem nenhuma decisão da justiça. E nesse momento, o Levenciano ainda não é eleito novo presidente do Vasco, já que a decisão de sábado foi derrubada pela justiça e não tem validade a eleição. Caso esta liminar caia, aí volta-se a valer o que ocorreu no sábado e aí sim o Levenciano será o novo presidente do Vasco. Resumindo, não tem nada resolvido até o presente momento, está na justiça. A gente pensava do bom senso das pessoas conversarem, mas não há clima. A maior probabilidade mesmo é que isso termine sendo resolvido na justiça. Fiquem ligados que amanhã, às 10 horas da manhã, o Campelo vai dar uma coletiva em São Januário, provavelmente deve passar na Vasco TV, e o Júlio Brandt também irá dar uma coletiva às 3 horas da tarde. Beleza, galera? Então é isso, me despeço por aqui. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários sobre todas essas situações aí. Junções aí do Salgado com o Campelo, e até mesmo com o Júlio Brandt, o Leve não recorrendo e não querendo participar de uma nova eleição, e se de fato vocês acreditam que esses 5 bilhões de reais estão quentinhos ali pro Leve injetar no Vasco, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, e a qualquer momento aqui volta, Vasco, tamo junto.